Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí me assistindo. Se você não me conhece, eu sou Pedro, sou astrólogo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as casas astrológicas. Afinal de contas, o que que são as casas astrológicas dentro de um mapa? Se você nunca viu um mapa, estou projetando para você aí uma mandala astrológica, ok? Ah, aqui nessa mandala, a gente não tem um mapa em si, mas só a divisão das casas. Esse exemplo que eu peguei aqui, ele tá com alguns símbolos que são do tarô, mas vocês podem desconsiderá-los, tá? Que a gente só vai aqui entender as casas, as regências das casas, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre elas. Bom, o mapa, ele é uma foto, basicamente, é um registro de como o céu estava no dia, mês, ano, local e horário que uma pessoa nasceu. Se você não assistiu meu vídeo, ensinando a interpretar um pouco o mapa, eu sugiro que vocês assistam. Ah, e aí vocês me perguntaram das casas, como que a gente utiliza as casas, e vamos então identificá-las. O mapa, ele é dividido em 12 casas. Cada casa é um setor da vida da pessoa. E aqui, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho dos setores e o que eles funcionam, para você entender quando você tiver um planeta dentro de uma casa, que aquele setor se movimentará, ok? Então aqui a gente tem as 12 casas. As casas, elas têm regências de acordo com os signos. Então você vai ver que a casa um é regida por Áries, a casa 2 por Touro e assim sucessivamente. Pedro, na minha casa 2 não tem touro, tem câncer. Não tem problema. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a identificar o que se tem em cada casa, ok? Mas como aqui o intuito é a gente falar e decorrer sobre os setores, independente de qual signo tem neles, vamos então falar sobre cada um dos 12 setores que a gente tem. Bom, a casa um, ela também é chamada de ascendente. Todos os mapas, a casa um é o ascendente, então ele se iniciará sempre como uma abertura de um mapa. Essa casa vai falar do nosso corpo físico, como a gente é fisicamente em questão de aparência. Então, os trejeitos de uma pessoa estão ligados com a casa um. A maneira de se gesticular está ligado com a casa um. A aparência física e também a maneira que as pessoas te enxergam está ligado com a casa um. Aquela primeira impressão que você passa por uma pessoa. Justamente por isso que alguns lugares retratam o ascendente como uma máscara, é justamente por conta disso, tá? Então, as relações e expressões da casa um são muito superficiais por serem aparência. Pedro, vira o meu ascendente? Não vira o ascendente, justamente por ele ser aparência e não essência, ok? A casa 2, esta casa aqui, ela vai falar do mundo material, do mundo físico. A gente avalia aqui a situação financeira da pessoa. A gente avalia na casa 2 como a pessoa lida com os gastos, como ela gasta dinheiro, como ela pode ganhar dinheiro na vida, como ela pode lidar com os bens materiais. Uma pessoa acumuladora, uma pessoa às vezes que é avarenta, uma pessoa que gasta impulsivamente, tem vícios em jogos, por exemplo, coisas financeiras, pessoas às vezes que ficam doentes sem dinheiro, tudo que envolve dinheiro, finança e mundo físico e material, as questões físicas e posses de uma pessoa, a gente avalia na casa 2. A casa 3, essa casa vai falar das relações fraternais, as relações com irmãos, e as relações entre parentes distantes, vizinhos também são avaliados aqui. Na casa 3 a gente também pode avaliar como uma pessoa lida em ambientes sociais, então os lugares que ela pode gostar de frequentar, como a pessoa se movimenta quando ela está em ciclos sociais ou em lugares. Vamos viajar para a praia, vamos para um cinema, vamos para um teatro, todos esses lugares a gente avalia na casa 3. Essa casa também pode anunciar as viagens curtas, viagens de distância não longa ou de tempo não longo. Então, geralmente, viagens de até um mês eu considero na casa 3. Passou disso, eles já vão para outra casa, tá? A casa 4, esta casa aqui, né, ela tem como a regência Câncer. A casa 3 tem a regência de Gêmeos, tá? Que eu não acabei não comentando. A casa 4 fala da família, do núcleo familiar.
Então, aqui a gente vai entender tanto o lugar que você mora, a sua própria casa, o seu local de nascimento. Então, aqui a gente avalia o lugar que a pessoa nasceu, a cidade que ela nasceu, o local de origem dela. Se vai ter eventuais mudanças na vida, uma pessoa que muda muito de casa, uma pessoa que não gosta de sair de casa, uma pessoa que nunca fica dentro de casa, tudo isso a gente avalia na casa 4. A casa 4 a gente também avalia as relações familiares, aqui não com parentes distantes, mas com aqueles que estão sempre com a gente. Geralmente mãe, pai, irmão, marido, mulher, filhos, tudo que vira o seu núcleo familiar tá ligado aqui. Ah, moro numa república com 10 pessoas. A gente vai avaliar a casa 4, o seu local onde você mora. Ok? Aqui vocês podem perceber já como a regência dos signos tem uma importância e uma relevância com o que a casa vai falar, né? Áries é o eu, é a casa do eu. Touro é a matéria, é a casa do dinheiro. Gêmeos é a casa da comunicação, é a casa dos estudos. Câncer é o signo da família, é a casa da família. E aí a gente vem para a casa 5, que é a casa dos romances, é a casa dos lazeres e é a casa dos filhos. E aí a gente tem Leão como regente. Quando a gente quer avaliar uma situação romântica de uma pessoa, como ela começa romances, como ela inicia romances, a gente utiliza a casa 5 para avaliar. Então, uma pessoa, às vezes, que é muito chata com romances, ela nunca gosta de ninguém, a gente vai olhar na casa 5. Uma pessoa que tem sorte com romances, aonde a pessoa vai, aparece alguém atrás dela, ela não precisa fazer nem esforço, né? Ela tá andando na rua, o carro para e fala: Oi, tudo bem? Nossa, achei você bonito. Enfim. Casa 5. Posicionamentos específicos fazem isso. A gente pode depois falar dos posicionamentos, mas aqui é só o setor. Os filhos também estão aqui dentro, como a pessoa lida com filhos, se quer ter filhos, quando está grávida, quando a mulher está grávida, a gente avalia a casa 5. Filhos adotivos também podem ser analisados na casa 5. Predisposição com crianças na casa 5. E os lazeres, os prazeres, tudo aquilo que a pessoa faz como hobby ou tem como dom. A pessoa tem vocação para algo, a gente utiliza a casa 5 para conseguir avaliar. A casa 6 é a casa do trabalho, é a casa do mundo material também, só que aqui de um sentido mais de trabalhar. É o trabalho efetivo da pessoa, é aquilo que ela faz por obrigação. Pode se vincular com prazer? Às vezes sim. Por isso que é uma casa regida por Virgem. Então as obrigações estão na casa 6, a rotina está na casa 6. Tudo aquilo que eu faço, rotina regrada, rotina desregrada, pessoa que às vezes nunca para no trabalho, que tem sorte com o trabalho, dificuldades com o trabalho, tudo isso a gente avalia na casa 6. E a casa da saúde. Então aqui a gente também avalia se a pessoa tem hábitos saudáveis, se a pessoa gosta de. Se a pessoa pode ter problemas de saúde, saúde boa, tudo isso pode ser olhado na casa 6. A casa 7, essa é a casa dos casamentos, então os relacionamentos, quando eles viram sólidos, quando eles se estruturam e viram compromissos, casamentos, namoros longos, morar juntos, esse tipo de situação já vira a casa 7. Então, a pessoa, ela entra na nossa vida pela casa 5 e ela se estabiliza na casa 7. Então, aqui a gente vai olhar como a pessoa é como parceira. Que tipo de parceiro você é, que tipo de parceira você pode ter. Aqui a gente avalia a dependência amorosa, a dependência afetiva, problemas com relacionamentos, términos amorosos, casamentos longos, casamentos por impulso, cedo, enfim, tudo isso a gente avalia na casa 7. E aqui também a gente pode olhar as parcerias e sociedades, como a pessoa lida com os outros, né? Com sócios, com parceiros e com as pessoas em geral. Casa 8, a casa 8 é a casa da morte, é a casa do amorzinho que a gente faz na horizontal também, ou na vertical, em qualquer jeito que seja, né? Não vou falar aqui porque às vezes o YouTube é um pouco chato com isso. A gente avalia aqui. Então, se a pessoa ela se inicia cedo na vida, né, adulta e carnal, aqui a gente avalia como a pessoa lida com situações de então, se a pessoa às vezes vai ter que lidar com isso cedo, tarde, a espiritualidade também pode ser avaliada aqui, não num sentido religioso. E aqui é uma casa que a gente também fala dos recursos, casa de heranças, casa de ganhos, casa de sorte também. A casa 9 é a casa das viagens longas, a gente tem Sagitário aqui nessa casa, e das nossas crenças, religião, filosofia de vida, ideologias e políticas. Estão todos aqui dentro desta casa. Aqui a gente vai avaliar se a pessoa tem probabilidade de viajar, quais tipos de viagem pode gostar, como a pessoa lida com as crenças, se é religiosa, se é cética, se é muito inteligente, né? Aqui a gente pode avaliar aspectos de pessoas gênias, com inteligência acima da média ou com um QI muito alto. A casa 10, nosso caminho de vida, nosso meio do céu, é um ponto importantíssimo do mapa. Vai falar aqui da carreira. Aqui é como você se projeta no mundo. Então, o ascendente é como você é visto, o sol é como você se sente e o meio do céu é como você quer ser.
Então, perdão, como você sente não, como você é. É como você é visto, como você é e como você quer ser. E aqui na casa 10 é tudo aquilo que a gente almeja, que a gente quer conseguir. Então, carreiras, sorte na vida, tudo pode ser um pouco avaliado na casa 10 porque é uma casa que conversa com basicamente todas as outras casas, tá? Então, a casa 10 é justamente uma casa tão importante que a gente dá para ela uma nomenclatura especial, que é meio do céu. Quando a gente fala onde é o seu meio do céu, a gente está querendo saber onde é a abertura da sua casa 10. Justamente por ela basicamente converger tudo do mapa nela. Então você vai ver que também a casa 10 ela pode ser muito utilizada para você tentar avaliar qualquer outro setor do mapa da pessoa. Ah, essa pessoa tem problemas, muitos problemas amorosos. Não consigo identificá-los na casa 7, dá para tentar olhá-los na casa 10. No trabalho, casa 10. Na saúde, casa 10. Na vida financeira, tudo pode ter um apontamento da casa 10. Por isso ela é um ponto muito importante. Ela é um determinador se a vida da pessoa acontece rápido, se ela acontece devagar, se o sucesso pode vir precoce, se o sucesso pode vir tardio. Então é uma casa também muito importante. A casa 11 é a casa dos amigos, a casa 10, perdão, é regida por Capricórnio. A casa 11 é a casa das amizades, dos amigos. Então, aqui na casa 11 a gente vai avaliar como a pessoa lida especificamente com os amigos, com os setores dos grupos. Se é uma pessoa, às vezes, que gosta de estar sempre com os outros, se tem sorte, tem amizades boas. Se é uma pessoa, às vezes, é antissocial, ela não gosta de se relacionar com as pessoas, tem dificuldade para fazer amigos. O tipo de amigos que você vai ter também estão relacionados com a casa 11. Tenho mais colegas e poucos amigos. Conheço muita gente, mas amigos são poucos, ou sou amigo de todo mundo e acho que todo mundo é meu amigo, é a casa 11 que a gente vai avaliar. Gosto de estar com as pessoas, de fazer coisas em grupo. Você vai ver que tem pessoas que vão funcionar melhor quando elas são estimuladas pela casa 11. Eu nunca saio para ir na academia, mas se eu tiver um parceiro que vai junto comigo, alguém que me impulsiona, eu vou. Então ele é um avaliador também de como a pessoa lida nesse setor. E a casa 12 é a casa do nosso subconsciente, do nosso psicológico, regida por peixes. Essa casa vai falar da nossa mente. É muito importante também. Aqui a gente avalia normalmente problemas psicológicos, a gente avalia aqui depressão, eh, toque, obsessão. Todas essas coisas podem ser analisadas na casa 12. Casa de paranoia, as paranoias estão aqui dentro, como os nossos sonhos, nosso poder psíquico. Quando uma pessoa é muito inteligente também, ela pode ter aspectos importantes na casa 12. Casa 12 é uma casa que vai falar também da espiritualidade de uma certa maneira, do poder intuitivo, da intuição de uma pessoa. A casa 12 vai falar também sobre tudo aquilo que você guarda e internaliza para você. Então, se uma pessoa às vezes ela é muito tímida ou muito retraída ou não consegue se abrir, ela não consegue falar coisas, ela guarda tudo para ela, é muito rancorosa, tem memória emocional, demora para digerir coisas, ou a pessoa se enclausura, ela se guarda demais, ela nunca se abre. Tudo isso pode ser olhado na casa 12, por isso que é uma casa assim importantíssima também, né? Assim como todas as outras. Visto isso, as casas conversam entre si quando elas têm planetas e aspectos acontecendo entre elas. Então você vai ver que às vezes, por exemplo, eu vou colocar um outro mapinha aí para vocês entenderem e verem. Espera só um segundinho. Vamos abrir aqui. um- Aí. Bom, aqui a gente tem um mapa de exemplo, só para vocês entenderem. Aqui você vê que a gente tem um Saturno e uma Lua na casa 12, né? Saturno é um planeta que quer segurar coisas. Ele segura a Lua, você vai ver que é uma pessoa que normalmente guarda as questões emocionais. Ela não externaliza, ela não resolve. Pode ter tendências depressivas também, porque o Saturno ele quer prender a pessoa, então ela se prende num sentimento de tristeza, de angústia, de desânimo. Só que acontece, ele conversa com a casa 6, com essa Vênus em Virgem que está na casa 6. Ou seja, tudo isso pode ser apontado da onde vem, às vezes, o desânimo e depressão dessa pessoa. Pode se vir do trabalho, das situações de trabalho. Um trabalho que ela odeia e se sente presa, uma profissão que ela nunca consegue se realizar e se sentir realizada. Essa pessoa tem o meio do céu em Sagitário. O que ela busca na vida? Coisas que ela é apaixonada. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Uma pessoa que é advogada, mas o sonho da vida era ser veterinária. Você vai ver que ela sempre vai ficar aqui no direito e sempre vai angustiá-la. Ela está presa a um trabalho que ela odeia, porque ela está buscando o quê? O que ela tem paixão. Então, assim as casas vão conversando e vocês vão entendendo um pouquinho sobre elas. Se vocês tiverem dúvidas, me deixem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir para me ajudar. E um beijo.